Começa agora mais um MFcast, podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje temos aqui uma entrevistada mais que especial, que vem lá de Cândido Mota, é filha de produtor rural, agricultora, mãe de 2 filhos, um casal. Estamos aqui hoje com Márcia Vasques. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui hoje. E também estamos aqui com Walter Celani. Tudo bom, Walter? Tudo bom, pessoal. Em casa, Márcia, muito bem-vinda à nossa casa aqui. Vai ser um papo legal demais, porque vamos falar de um assunto que eu defendi há pouco tempo atrás, que é a mulher no agro, né? É uma coisa muito boa de se falar, a importância que ela tem, né, Roberto? Também no agro. Exatamente, que é muito importante. Muito importante. Vamos começar, Márcia. Como é que foi o seu início com o agronegócio, com a agricultura? Desde quando tem essa paixão e da onde nasceu isso? Na verdade, as coisas aconteceram, né? Há 25 anos atrás, eu me divorciei com 2 filhos e era dona de casa, então eu precisava trabalhar. Como meu pai já era agricultor, certo? Eu pedi uma oportunidade para ele. Ele estava montando um silo, e aí ele me deu essa oportunidade para eu ir trabalhar lá no momento. A princípio era apenas para pesar caminhão, porque eu não queria falar, não, vai ficar em casa sem fazer nada, tal. Então ele me deu essa oportunidade e eu fui trabalhar lá junto. Tá, e como é que foi isso? Ele te deu oportunidade assim? Você falou, pai, eu quero trabalhar com você e mexer na fazenda, no plantio e tal. Você começou, ele te deu essa oportunidade. Mas como que era o seu pai e seus irmãos nesse detalhe de colocar a mulher lá dentro do negócio? O meu pai foi mais de boa. Meu irmão, ele ficou mais assim. Porém, o que eu senti, a dificuldade não era o fato de eles acharem que eu não ia dar conta, mas sim por ser assim, muito contato com o homem, então, e eles serem muito ciumento, então acho que foi mais esse medo deles. Entendeu? Então era mais pela proteção da filha e da irmã, isso, de estar no meio do meio masculino, né? Exatamente, do que achar que eu não tinha competência. Tá. Aí ele me deu a oportunidade, e já que ele deu, eu falei assim, eu tenho que mostrar também que eu tenho competência, entendeu, para agregar na empresa. Né? Até então, não tinha uma mentalidade de uma empresa. Tá. Era uma mentalidade de fazenda, roça. Né? E aí eu fui para lá, de início, para pesar caminhão, porém aí eu fui me informando e fui estruturando, transformando em uma empresa. Tá, então você começou lá de baixo, né? Vamos falar assim, você começou lá pesando o caminhão, aprendendo como que era essa parte mais, vamos dizer assim, fora da roça, né? Você estava ali só pesando o caminhão, mas começou de baixo e começou a organizar o processo da fazenda, é isso? Isso. Aí eu peguei e comecei assim, fazer um planejamento, fazer planilhas, fazer controle de gastos, porque você tem que saber também para onde está indo, porque de repente você tem um maquinário, um caminhão ou qualquer coisa assim que você está investindo e de repente ele está te dando mais prejuízo do que lucro. Então você tem que ter esse planejamento, que antes não tinha nenhum. Não só em termos de maquinário, isso era para tudo. Então, plantava e colhia, sabia sim que estava dando lucro, porque ele continuou crescendo. Mas não tinha aquele planejamento, assim, eu vou fazer um investimento e quanto que tem para o ano que vem? Porque você vai fazer um financiamento, normalmente, principalmente se é na parte agrícola, é de 8, 10 anos para você pagar. E aí você faz um, você faz outro, e aí você não tinha aquele planejamento, saber o ano que vem, o próximo, daqui 5 anos, o quanto já está comprometido. Tá. E aí foi que eu fui organizando isso, transformando e passando para eles. Então, aí, a partir daí, todo o negócio que ele ia fazer, ele já perguntava como que está a situação para o ano que vem. Tá. Então, mas só para a gente conseguir entender aqui, quando você começou a fazer essas planilhas,
eles achavam que isso é bobeira ou já começaram a compreender isso já logo de início? Não. Porque tem uma certa, às vezes tem, eu estou perguntando porque às vezes tem, você fala, você fica aí fazendo essa planilha e não sei o quê. Para com isso, vamos trabalhar, né? Porque tem muito disso, né? Vamos trabalhar que... Porque isso daí de ficar dentro de escritório, ar-condicionado não é valorizado. Entendeu? Então, não, no começo, sim, tinha um certo preconceito, uma certa restrição, porém, como eles queriam que eu apenas ficasse lá, apenas para pesar caminhão e nada mais, então, tipo, estou preenchendo o meu tempo. Entendeu? Então, aí foi quando eu comecei a mostrar realmente os resultados. E aí foi quando eles começaram me respeitar, ver realmente que eu tinha condições de agregar e foram me dando liberdade. É aquilo que a gente comentou acho que num podcast anterior. A mulher, ela tem que fazer, né? Ela tem que fazer... Ela tem que provar 2 vezes. Provar duas vezes. Exatamente. E assim, para a época, porque nós estamos falando de 25 anos atrás, hoje é natural a mulher trabalhar no agro. Se a gente jogar isso para 25 anos atrás, não era, totalmente diferente. Entendeu? E nesse ponto, deixa eu te perguntar uma coisa. 25 anos atrás, quantos anos seus filhos têm hoje? Hoje a Marcela tem 32 e o Rafael 26. Na época... Então seus filhos eram pequenininhos. Sim, na época o Rafael tinha 4 anos e a Marcela 9. Olha só para você ver. É muita coisa. E você conseguir conciliar isso, né? Porque você ficou sozinha, né? E aí você tinha que cuidar dos filhos, trabalhar para tentar dar alguma... tentar não, para dar condições para os seus filhos e tendo que trabalhar e com um filho pequeno, que não é fácil. Eu tenho filho, eu sei como é que é, você também... exige muito da gente, né? E ali você teve que ser mãe, filha, porque como eu sou a única filha, eu também tinha que cuidar do meu pai e da minha mãe. Se tinha algum problema de saúde, era eu que tomava a iniciativa, eu que cuidava. Que a mulher sempre mais fica nisso, né? Dedicado. E eu falei assim, e tinha o lado profissional. E aquele negócio. Então, tipo, meu irmão, por exemplo, eu chegava lá, eu tinha que... ele não via assim, não importa o tempo que eu fique. O importante, na minha opinião, é o que eu faço com o tempo. Claro. Exato. Então, de repente, se você demora 10 horas para fazer, eu posso fazer em 4, 5 horas. Sim. Mas não, eu tinha que seguir as regras, tipo, como se fosse um funcionário da roça. Então, eu tinha que chegar, 7 horas da manhã e sair de lá 5h30. Que, quando não era época de colheita. Época de colheita, aí você vai até 10, 11 horas da noite. Mas eu tinha que estar lá. Não importava se eu estava trabalhando ou não. Eu tinha que estar lá. Você tinha que estar de corpo presente. De repente, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, mas eu tinha que estar lá. Uma coisa interessante que eu estou vendo, num bate-papo que nós tivemos com o Lucas Siqueira, e ele falando a respeito dos novos profissionais que chegam no mercado e que já querem um cargo na empresa de importância, afinal de contas, ele tem uma formação, ele tem um curso superior, ele tem que ser gerente. Você, filha do dono, vamos dizer assim, o começo, começou pesando o caminhão na balança. Quer dizer, mostra que começar com o mais simples não quer dizer que você não possa evoluir, né? E você provou isso, né? Quer dizer, começou com a balança, mas viu outras coisas que você poderia contribuir com a sua família ali, com governança e essas coisas, né? Porque é o que eu acho. O importante é você ter humildade. Eu não sabia, eu estava aprendendo. E eu estava disposta a aprender, entendeu? Então, você tem que ter humildade. Não importa se eu era a filha do dono, entendeu? E eu lutei para que eu fosse reconhecida não como a filha do Emílio Vasque, na época, né? Pessoa que, lógico, tem o maior respeito e gratidão pelo meu pai e admiração. Porém, assim, eu não queria apenas ser reconhecida como filha dele. Ou ele como queria ganhar o próprio respeito, Luiz, né? Que também já tinha a credibilidade dele. Eu queria conquistar o meu espaço. Então, eu fui atrás para conquistar, entendeu? Para adquirir o meu espaço. Muito bom. E aí você
estava lá trabalhando com seu pai, com seus irmãos, já tinha mostrado a sua... E você me contou um negocinho ali que quando que você conseguiu ganhar um respeito maior foi quando você fez uma venda, né? Conta essa história pra gente aí. Foi a minha primeira comercialização que eu fiz direto para o exterior. Entendeu? Então, a princípio, nós tínhamos o silo e a minha família era acostumada assim, fazer a negociação, a comercialização, a venda para empresas da região, cooperativas, que eles tinham contato, tinham amizade, na verdade. Uhum. Entendeu? Não separava o profissional. Ah, é meu amigo, então vou vender para ele. Entendeu? Então, aí eu fiz uma negociação para o exterior, onde, na época, a soja, acho que foi em 2004, a soja bateu em R$ 54. Eu consegui comercializar por R$ 78. Lógico que teve o transporte, teve o imposto, porém, mesmo assim nós tivemos, né, na época, R$ 15 mais ou menos de diferença de lucro. E detalhe, a hora que eu fiz a negociação, meu pai não queria, porque ele não estava em contato, ele não conhecia a pessoa que estava comprando. É um negócio novo, né? Que ele não tinha aquele... aqui é diferente, não, estou vendendo para o Walter, né? Ele ali não sabia quem era que estava comprando, que era de outro lugar, né? Exatamente. Então, já tinha esse medo, esse receio. Mesmo assim, eu fiz... Aí, deu certo, porque, além de tudo, a soja despencou, ela veio para 30. Então, não era só os 15, né? Então, aí você teve não era só os 15 que eu tinha vendido a mais. Aí, porque, assim, foi em uma semana que ela despencou, começou a despencar. Então, quer dizer, aí foi aí um momento... E se você tivesse nessa hora na mão da cooperativa, você ia despencar junto, né? Exatamente. Então, foi um momento que... Aí, nesse momento, eu conquistei a credibilidade deles. Falei, não, realmente, ela tem força de vontade, ela tem interesse. E aí eles começaram a dar mais liberdade para mim. E nessa história, tem um ponto que a gente estava conversando ali, que até você destacou, que você falava que eram 72 horas para receber o dinheiro, né? Isso. Você vendeu e ainda tinha que esperar 72 horas... não dias corridos, mas dias úteis, né? Isso. E ele me perguntava todo dia. Seu pai perguntando quando que o dinheiro tinha entrado. Entrou na conta. Aí chegou na segunda-feira, eu peguei e falei, não, pai, o dinheiro entrou na conta. Mas não tinha entrado. Entrou na terça-feira. Mas eu não aguentava mais a pressão dele. Qualquer coisa, se não entrasse, eu tinha caído fora. Não tava... Só Deus sabe aonde. Mas aí vem aquilo que você falou, né, mano? Esse é aquele do espírito do empreendedor. Isso, exatamente. Ele corre o risco. Ele fala, não, chegou, tá aqui, vamos fazer, deu certo. Então, assim, esse espírito empreendedor que você teve lá no começo, que levou você a chegar até onde você está hoje aí, fazendo coisas fora do agronegócio agora, né? Empreendendo também fora do agronegócio, sim. Né? Porque aí eu fui também, agora, né? Eu também estou no ramo da construção, que eu comecei com condomínio, que também foi um desafio. Quando eu comecei, eu tinha uma parceria com a empresa, onde eu dou a terra e ele monta o empreendimento. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Ele começou fazer contas, dívidas. Cândido Mota é uma cidade pequena. As pessoas vendiam para ele, por quê? Porque existia meu nome atrás. Entendeu? Na confiança. Aí não recebiam dele, aí começaram a me procurar. Aí foi quando eu entrei em contato com ele, falei, não, vamos fazer um acordo, eu vou assumir essas despesas, vou te dar mais alguma coisa, e você cair fora que eu a partir de agora, eu vou tocar. Comecei a tocar, não entendia nada, porque é uma área totalmente diferente da agricultura, entendeu? E foi no início da pandemia, onde o ramo de construção subiu tudo, entendeu? Mas aí eu fui também me formando, né, atrás de saber, de empresa, como eu deveria fazer, por onde começar, porque não tinha nada feito. Aí comecei a tocar e hoje, até agosto, se Deus quiser, eu estou entregando o empreendimento. Muito bom. Agora, voltando só um pouquinho, você estava lá com seu pai, seus irmãos, tomando conta da fazenda e tal, e depois o seu pai veio a falecer, né?
E aí depois como é que ficou? Você continuou com seus irmãos? Você tocou o negócio sozinho? Como é que foi? Não, nós ficamos 1 ano junto, aí começou a surgir os problemas, né? Porque até então era a palavra do meu pai. Eu podia dar minha opinião, meus irmãos podiam dar dele, porém a última palavra era dele. Né? Aí quando meu pai faleceu, aí quis todo mundo opinar, quis todo mundo tomar as decisões, e aí o negócio começou a desandar. Então nós chegamos à conclusão que seria melhor separar a sociedade. Aí separamos e eu fui para a parte, assim, tocar a minha parte. Porém, eu entendia da parte administrativa, parte de comercialização, parte de lavoura, eu não entendia nada. Variedade, eu sabia que era soja e milho. Variedade de soja, que vai, adubo, nada disso eu sabia. E aí eu fui para lá, lógico, nós temos uma associação, já tínhamos antes, que eu continuo fazendo parte da associação, que também tem um agrônomo que dá um suporte para a gente. Certo. Mas, mesmo assim, eu teria que mostrar, conquistar o respeito da minha equipe. Porque você estava falando, quando você se separou, os funcionários ficaram todos com seus irmãos e ninguém queria ir trabalhar com você, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente, porque como separou os bens, também separou a equipe. Né? E aí, lógico que ninguém queria vir comigo. Porque, além de ser mulher, ninguém acreditava que eu ia conseguir. Então, ficou aquele receio. Porém, eles não tinham outra oportunidade. Ou eles vinham comigo, ou eles estavam desempregados. Aí eles vieram, e aí, nas primeiras reuniões que eu fiz, eu já falei, deixei bem claro, dei espaço para eles. Eu falei, eu não sei. É questão da humildade que eu falei para você. Claro. Você tem que ser humilde. Eu não sei. Porém, eu estou aberta para aprender e vocês têm a liberdade de chegar para mim e falar, olha, Márcia, esse caminho aqui é o melhor. Porque, de repente, a mulher mais assim, ela vai olhar e vai falar assim, eu preciso fazer uma cerca para deixar o ambiente mais bonito, a fazenda mais bonita. E tem outras prioridades. Talvez no momento, precisa passar um veneno, entendeu? Então, vocês têm a liberdade de chegar para mim e falar, essa é a prioridade do momento. Eu estou aberta a isso. Porque você sabia muito na parte intelectual, né, do negócio. Isso. Não necessariamente na parte ali da mão de obra mesmo de fazer. Porém, você teve que mostrar que você tinha esse lado, que você sabia que você era capaz. Como é que foi isso daí? Exatamente. Aí que eu falei, bom, vou mostrar para eles que o que eles fazem eu também tenho condições de fazer. Porque eu acho que sim, que tudo na vida, desde que você tenha força de vontade, você consegue. Então, fui lá, aprendi a mexer com colhedeira, trabalhar com colheitadeira, trabalhar com caminhão. Mas você pilotava a colheitadeira? Eu pilotava. Os primeiros anos, eu trabalhava na safra com a colheitadeira. Entendeu? Então você foi lá, pôs a mão na massa. Fui. De ficar, o dia inteiro na roça, com eles, trabalhando com a colhedeira, entendeu? E assim, me adaptando às condições que não tinha banheiro, né? Você tem que ir você tem que ir no mato, né? Então você tem que se adaptar às condições. Também tem esse detalhe que a gente não pensa muito, mas tem esse detalhe. Mas para homem é mais fácil, para mulher não, né? Então, porém, fui lá, me adaptei, trabalhava lá com eles, e com isso eu ganhei o respeito e a admiração deles. Tá. Né? Que isso é muito importante. Tanto é que hoje eu sou muito grata porque eu tenho uma equipe maravilhosa, entendeu? São super parceiros meus hoje. E outra coisa que eu sinto que fez a diferença e faz a diferença é que o homem... Desculpa aí, gente. O homem, na hora de lidar com a equipe, ele não sabe conversar. Ele vai lá, ele impõe, ele grita. Principalmente nesse meio rural. Ele vai lá, ele trata... O funcionário não trata como funcionário, ele trata como um empregado. Eu já não. Desde o começo, eu sempre tratei como uma equipe. Eu nunca chamei a atenção de um funcionário na frente de outros. Se eu tenho que acontecer alguma coisa, eu vou chamar eles na minha sala e vamos conversar. Olha, aconteceu isso, eu achei que não deveria, você poderia ter agido dessa tal maneira, entendeu? Então, é a maneira que você conversa, você conquista o respeito também deles. Sim, elogie em público e repreenda no particular, né? Exatamente, exatamente. Muito bom.
E aí hoje você toca soja, milho. Hoje como é que tá o plantio seu? Eu planto soja e milho. No momento está milho plantado. Milho plantado. E como é que tá esse momento do milho? O que você está esperando? Vamos falar agora do mercado de hoje. Eu espero que melhore o preço, né? Não se está muito bom, não. Mas aquele negócio, que nem aconteceu com a soja, é a lei da oferta e da procura. Exato. Produziu muito. Então, a tendência de abaixar o preço era grande, era óbvia. Entendeu? No meu caso, quando eu colhi, as primeiras sacas que eu fiz, eu vendi num valor alto. Tipo, vendia 180 no início da safra. Aí, só que as contas chegam. Sim. E o milho começou a despencar. Eu falei, eu não vou esperar a conta chegar para eu vender. Porque a tendência era baixar ainda mais. Se você esperasse mais, ia perder mais dinheiro. Exatamente. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu vou vender tudo o meu. Eu falei assim, é melhor você pegar e vender. Ou você antecipar as suas contas, negociar e conseguir um desconto. Diminuir os valores, né? Ou você aplica esse dinheiro do que eu pegar e deixar a soja lá, esperando um preço, sendo que a conta vai chegar e não dá para você esperar. Sim. Que agricultor, normalmente é plano safra, a cada 6 meses. Então, tipo, que nem agora, foi maio, abril e maio são as maiores partes que você tem que pagar as contas. Então, não tem como segurar o produto. Então, eu falei, eu não vou esperar. Fui e vendi toda a minha produção, eu vendi toda. Isso aí da produção, você está falando do milho ou da soja na época? Da soja? Da soja, que é a produção passada. Eu vendi tudo. Falei, não vou esperar. E ainda bem, né? Porque se você tivesse esperado, ia cair. Ficou livre da dor de cabeça, né? Será que eu vou poder pagar? Não, tá pago. Exatamente. Porque às vezes o banco veio, fez a proposta, vamos fazer uma CPR, eu pago o valor do produto, você fica lá com o produto, você tem 8 meses para comercializar, só que você tem a taxa e você tem o juro. Você vai ter que pagar sobre isso. E aí você tem que fazer a conta. Tá. Para mim, eu vou pegar, tipo, 150 que eu peguei e tirar o desconto, mais o juro. Eu falei, em 8 meses eu tenho que vender para empatar R$170. R$170 esse ano, vocês esquecem, gente, que não vai bater. Não vai. E aí, se abaixa de 150, eu tenho que pagar essa diferença para o banco. Sim. E ia baixar. Ia baixar. Então, você ia tomar prejuízo. Exatamente. E teve muita gente que entrou nisso, deve ter tido, né? Porque pessoas, às vezes, não fazem esse tipo de... E aí é onde está o ponto, né? Que a gente fala, às vezes você tem ali tudo é uma equipe. Tem gente que tem que ter o braçal ali, sim, na plantação, só que tem que ter o intelectual, que é a pessoa que está ali tomando conta dos números, no escritório, no ar-condicionado, porém, a cabeça funcionando a 1000, né? Então, assim, porque se não tem essa conta, Walter, o que acontece? Ela acaba com o negócio dela, porque ela vai tomar um prejuízo enorme, que vai daqui a pouco ter que vender uma parte da terra para poder pagar aquele prejuízo. Exatamente. E aí o negócio ainda perde patrimônio. então vai perdendo patrimônio e o negócio vai andando para trás. E tem um detalhe, o bom aí é porque como a Márcia começou lá atrás, pesando caminhão, fazendo planilha, esse é o ponto, vendo custos, mostrando uma governança diante disso, quando chega numa situação difícil, Márcia, você tem mais lastro para você poder lidar com isso. Né? Por isso que as pessoas às vezes querem chegar lá no topo e já quer começar de cima. Não começa de baixo que você vai entender todo o processo. Exato, eu falo, é uma caminhada. Não adianta você querer começar lá de cima, que não tem como. Porque você vai aprendendo através das suas lutas. Suas lutas diárias ali. A gente fala as dificuldades. Isso. As dificuldades, a gente fala na roça que é a necessidade que faz o sapo pular, né? E pula porque não tem outro jeito. Então vamos ter que pular. Exatamente. E hoje, como é que é hoje na sua cabeça para os seus filhos? Os seus filhos estão envolvidos no processo também ou preferem não se envolver, se ocupam de outras coisas? Então, a minha filha era dentista.
Porém, eu tento trazer ela também para participar pelo seguinte, eu não estou aqui para sempre, né? E ela vai pegar a parte dela, então eu quero que ela esteja por dentro para ela poder administrar e tocar a parte dela. O meu filho, ele é agrônomo, então ele faz 3 anos que ele está comigo. Então, eu estou tentando passar para ele as responsabilidades, entendeu? Para ele ver como que é, sentir, para também dar uma continuidade, Claro. porque, além de tudo, também não quero ficar trabalhando sempre, né? Quero curtir um pouco a vida, né? Fala assim, agora você toma conta que eu vou curtir um pouco. E só me passe o Pix. E para isso você tem que colocar ele ali. Para isso eu tenho que preparar ele. Preparar Estou na fase de preparação. Tá, e ele tá com 32, é isso que você falou? Não, ele tem 26, o Rafael. 26, então é novo. É novo. 32 é a Marcela. né? Então tá novo, já tá ali aprendendo com 26 anos, já tá aprendendo, já tá fazendo. E o Rafael, ele tá comigo desde os 17 anos, ele vai para fazenda, vai para a roça, tudo. Só que aí ele foi fazer faculdade fora, né? E voltou, faz 3 anos que ele se formou, então agora está mais voltando agora mais para a roça, para fazenda. Outro ponto interessante que a gente estava falando, e falando de comercialização, falando da soja, falando do preço, falando de como fazer o negócio e tal. Tem muita gente que entra no agro porque fala, o agro é bom porque dá para ganhar dinheiro, né? Muita gente, soja deu 180, vou plantar tudo soja. Aí ele chega, toma aquela, né? Não tem jeito. Como é que é isso na sua visão, por exemplo? Porque tem os oportunistas que eu falo assim, ele quer, tá dando dinheiro isso, eu vou fazer aquilo. E não é assim o agronegócio, né? Porque se você não tiver consistência, persistência, você não consegue ganhar dinheiro. Né? Não. Eu falo assim, até outro dia eu vi no Instagram de vocês, inclusive acho que foi você que falou, sobre o agricultor ter que ter fé. E ele tem que ter muita fé. Sim. Senão ele não é agricultor. Porque a agricultura é uma empresa a céu aberto. Não depende de mim. Eu posso colocar lá, 95%. Se faltar água, se gear, várias outras variedades, vai tudo embora. Água, luz e temperatura você não controla. Exatamente. Né? Que é o que você precisa para a planta poder desenvolver bem. Então, você tem que ter muita fé e acreditar muito no cara lá de cima. Porém, como eu sempre te digo, ele me ama e eu sou a menina dos olhos dele. Ele sempre me ajuda. Então, essa relação de Deus, agricultura e fé para você ela tem a conotação perfeita, né? Se não tiver ali, você não... É tipo uma conexão dos três. Pra mim, que é interessante isso, todo mundo que fala de agricultura, tem essa fala a mesma coisa, né? E você vê que não é uma coisa, eu estou falando por falar, não. Não é modismo, né? Não. Existe mesmo, porque é aquele negócio, você joga uma planta, uma semente, você fala, isso aqui vai virar entendeu? Vai germinar, vai crescer, vai virar Poxa, e tem que ter que acreditar mesmo. Se jogar ali, fazer que aquilo ali vai virar uma commodity. Pô, exatamente. Não você tem que ter força de vontade e fé. Porque senão você não vai. Você não se mantém. E agora eu quero uma coisa sua como você é uma mulher empreendedora que passou por várias dificuldades, por vários motivos, por ser mulher, filha caçula, né? Que nós não tocamos nesse assunto, mas separada, com 2 filhos. Qual a dica que você dá para essas pessoas que querem empreender? As mulheres que estão na mesma situação, falam assim, eu quero empreender, mas não tenho coragem. Qual a dica que você daria para uma mulher que está assistindo a gente? Falar, olha... Primeiro você tem que ter uma ideia. Entendeu? Para você ser empreendedor, você tem que ter uma ideia, saber no que você quer empreender. Você tem que ter coragem, você tem que ter visão. Entendeu? Meu pai, eu cresci ouvindo meu pai falar assim, se você não dever, gente,
presta atenção também, né? Não vai arriscar tudo. Mas se você não dever, se tiver medo, você não vai. Exato. Você não vai. Você Exatamente. tem que arriscar. Empreendedorismo é isso. É correr risco. E a Correr risco. E a gente mais erra do que acerta, né? Exatamente. Então, você fica assim, eu tenho uma ideia, eu gostaria de investir, mas eu não tenho coragem. Então, não vai. Você tem que arriscar. Esse é um fato que é a coragem, que é a decisão, né? Porque às vezes você fica em cima do muro, fala, eu tenho isso, mas não sei isso. E tem uma historinha legal assim, que é a questão de ficar em cima do muro, de não tomar decisão. Tinha um homem que estava em cima do muro. Do lado de cá, tinha os anjos que falavam assim, vem para cá, aqui é bom, aqui tem tudo de bom, aqui você vai ter prosperidade, vai não sei o quê. E do outro lado, estava o diabo e os comparsas dele ali jogando truco. E não falava nada pro cara lá em cima no muro. Ele falou, peraí, é esquisito, um aqui tá me chamando, o outro ali tá nem aí para mim. Aí ele perguntou pro cara ali, pro diabo ali do lado, falou assim, viu, os anjos aqui estão me chamando para vir pro lado deles. Por que você também não tá me chamando para descer aí? Ele falou, não, o muro é nosso. Boa, então, essa foi ótima. E é aí que tá. Não decidir é ruim. É ruim. Então você tem que tomar uma decisão, tem que ter a coragem, tem que ir para cima. Você tem coragem. Empreendedorismo é isso, né? Porque é lógico, você vai correr risco. Você vai correr risco. Porém, a partir do momento que você sai da sua cama, se você acordou, já está em risco. Já está em risco. Não tem como. Aí você decide. Você quer arriscar ou você quer ficar lá em cima do muro? Exatamente. Que aí você não vai para frente, não né? Vai. Você não vai para frente. Então, na sua visão ideia, vontade e coragem. E coragem. Esse é o ponto. Para quem quiser vencer, para fazer qualquer coisa. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. É você, com essa experiência que adquiriu ao longo do tempo, a agricultura precisa de certas atitudes, porque tem agricultor que às vezes se deslumbra, aí ganhou muito dinheiro com a soja 180 e ao invés de se precaver, de reinvestir, ele vai e resolve ficar rico, né? E começa a gastar de todo jeito. Como é que se administra isso hoje? Você tem algum percentual que você guarda, já é previsto na sua planilha? Como é que funciona isso? Não, no momento, até então, a minha parte, sim, cada um tem o seu prolabore e cada um vive daquilo lá. Vamos viver daquilo lá. Inclusive, eu também tenho o meu, certo? Lógico que às vezes eu quero me dar o luxo de fazer uma viagem para, onde eu vou gastar mais, tal. Então, lógico, eu tenho esse poder, porque afinal é meu, de ir lá e tirar. Porém, a minha prioridade no momento não é só essa. Não é só aproveitar minha vida e fazer viagens, mas sim investir. Então, a maioria vai tudo para investimento. Por quê? Do mesmo jeito que aí eu peguei a minha terra, eu investi em irrigação. Hoje eu estou investindo para montar o meu silo próprio, porque até então eu tinha sociedade com meu irmão. Faz um ano que a gente separou a sociedade do silo, porque a gente tinha separado as terras, as propriedades, porém o silo tinha continuado dos 3. E aí nós compramos, eu e o meu irmão mais velho, compramos parte do meu outro irmão, porque ele pegou a propriedade dele, ficava longe de Cândido Mota, aqui em Lutécia. Então, aí eu fui e vendi a minha parte para o meu irmão mais velho, que aí ficou só eu e ele, vendi o meu, e hoje eu estou montando o meu. Então, a minha parte, o meu lucro, eu estou investindo nisso daí. E também estou tirando para investir no condomínio. Até o final do ano, eu estou com o condomínio pronto, em nome de Deus, e também o silo, certo? Aí eu vou dar uma sossegada, vamos dizer assim, uma desacelerada e começar a não só investir na parte profissional. Na verdade, é basicamente aquilo. O dono pobre, empresa rica, né? Então você tem, não que é o pobre que nós estamos falando, assim, ele
ele deixa mais o dinheiro na empresa, porque é aquilo que vai Claro, dar sustentação é claro. para ele, né? É. Se ele sair gastando, vamos gastar, e não se preocupar com a empresa, ele tem que fazer a empresa gerar um fluxo de caixa tão grande para ele que ele consiga, com aquele, o a mais, né, que ele conseguiu gerar, que ele consiga viver com aquilo. E sempre pensando na empresa, porque cada vez crescendo mais. Então, empresa rica, dono pobre. Esse é o ponto para poder... E outra coisa, além da gente pensar na empresa, o que a gente acaba pensando depois da empresa? Nos filhos. Família. Exato. A gente acaba não sendo prioridade. Estou tentando mudar minha mentalidade e aprender eu ser prioridade. Mas é difícil, né? Porque Não, está sendo fácil. Mãe... Não, quando você fala um não para um filho, parece que você está errada. A mãe se sente errada. Ela está certa, mas você se sente mal. Você se sente errada. Você acha assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa errada com meus filhos. Uma coisa que o Lucas... Mas isso é uma coisa importante, o Lucas falou, né? Ele comentou com a gente em off, ele falou assim, se você quer ver seu filho no pódio, frustra ele. Exatamente. Porque se você não der... Se você der tudo que o seu filho quer toda hora, ele não vai sentir dificuldade. A frustração que a gente fala, frustrar o filho, você não pode dar tudo que ele quer toda hora. Então, você pediu alguma coisa, não, hoje não dá, hoje não tem, hoje não pode. Mesmo que você possa. Você fala não. Para quê? Que ele consiga entender que para ele conseguir algo, para ele conquistar algo, ele tem que fazer algo. Não é de mão beijada. É merecimento, né? É meritória a coisa. E aí, você vai ver o seu filho no pódio lá na frente. Você restringiu ele aqui hoje, frustrou ele, mas ele vai ter sucesso lá na frente. Exatamente. Se hoje eu e meus irmãos estamos caminhando bem, é porque meu pai falou muito não pra gente. Exatamente. Entendeu? Não foi nada fácil. Não foi nada de mão beijada. Vocês têm que fazer por merecer. É porque educar não é fácil. Não. Educar é uma coisa muito difícil. E faz você, muitas vezes, ficar com esse pensamento de culpa, né? Puta, mas eu podia ter dado. De vilão, né? De vilão. Mas é um fato, né? Você tem que fazer isso para que o seu filho consiga ter sucesso na vida. Exatamente. Tem que preparar. E não é, como eu sempre falo, é através das dificuldades que aprende no amor na dor. Mentira, a gente aprende na dor. No amor a gente não aprende, não. Entendeu? Isso é verdade. E a gente proporciona para os filhos muito amor, nada de dor. Exatamente. Então, tem que dar aquele choque de realidade. Tem sim que passar. Ele tem que saber que é difícil. Que nada vem de mão beijada. É uma coisa que eu costumo falar. A vida, ela é simples. Não é fácil, mas é simples. Simples, exatamente. Você fazer aquele caminho certo, andar certo, não tem como dar errado. O problema é que a pessoa acha que por ser simples também é fácil. Não, não é fácil. E as tentações que tem no meio do caminho são muitas, né? Exato. Então você acaba se perdendo se não tiver alguém para falar não. Né? E esse não é importante, sim. É eu sou muito totalmente importante. a favor. Muito Sou totalmente importante. a favor. O não ajuda no crescimento violento da gente. Agora, e netos, você já tem, não? Aí, tem um que é de coração. Porque minha filha foi casada, né? E ele era pai solteiro. Porém, hoje ela é divorciada, mas ele continua sendo meu neto. Pois é, neto é bom demais, porque a gente pode estragar à vontade, exatamente, né? é o que eu melhor falo. coisa. É o que Esse eu papo falo. nós estamos tendo Aí sobre... eu já não Ele tenho esse muda, papo. porque você pode, não precisa falar não hora nenhuma e faz a mãe falar o não, né? É que eu falo, eu tô aqui para educar. Eu tô para educar vocês dois. Eu tô aqui para mimar ele, para estragar. Você que se vire. É muito legal. É muito bom. E nessa parte você falou aí duas coisas que você mexeu, né? Que é a agricultura e agora a construção. Curioso que nas duas é mais masculino do Sempre. que, né? Nas duas áreas que você está atuando, é mais homens mexendo do que mulher, né? No presente. Exatamente. Eu falei assim, mas também é lógico que não é fácil, não foi fácil. Começou agora, eu falei, agora que está começando a colher os frutos. Porém, eu tive aquela criação que eu preciso de um documento, a minha palavra basta.
Muito bom. Porque a única coisa que eu tenho que é meu é o meu nome. Então, eu tenho que respeitar ele. Então, eu tive essa criação e eu sou assim. Então, quando aconteceu o condomínio, eu poderia ter falado não. Mesmo porque ele estava ainda no prazo, eu poderia ter esperado vencer o prazo de entrega para entrar na justiça, para pedir uma quebra de contrato. Eu falei, não quero isso. Eu falei, se as pessoas comprarem, é porque confiaram no meu nome. É aquele não só no da minha família. Você não é obrigado a combinar nada com ninguém, né? Mas se você falar, você tem que cumprir. Exatamente. E isso vale muito, né? Exatamente. Você ter um nome que a pessoa fala, não, é a Márcia que está fazendo, pode ir que ela vai... Exatamente. Então, o que ela falou, ela vai cumprir. Exatamente. Então, foi lá e falei, não, vamos fazer um acordo, você vai embora, que deixa que eu assumo. E vamos arregaçar a manga e vamos fazer. E uma coisa totalmente nova. Né? Porque a gente, como acabou de falar, eu não sou obrigado a falar, mas se eu falar, eu tenho que cumprir. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que hoje, depois desse tempo que houve um estresse lá no começo, e depois agora cada um com seu silo, como é que está a relação com os irmãos? Hoje os irmãos já vê a Márcia com outros olhos de quando ela começou a pesar caminhão? Sim, hoje, graças a Deus, os dois me respeitam. A gente se dá muito bem. No momento é lógico, né? Porque é que eu falo, toda separação, ela causa um desgaste. Sim. É natural, né? É natural, entendeu? A gente teve, sim. Mas hoje, a gente se dá super bem, entendeu? Agricultor tem muito isso. Eu estou colhendo, você ainda não começou, então vou te ajudar lá. Aí, a hora que eu tiver, você... Né, troca de serviço. Né? Então, a gente sempre teve isso, tem muito isso. Eu estou precisando, ele manda me ajudar. Ele está precisando, eu já mando para lá também para ajudar. Então, a gente tem um relacionamento muito bom hoje. Graças a Deus. Porque família é tudo, não adianta. Graças a Deus e a criação que seus pais exatamente, deram, né? Exatamente. Pesa, né? E é outra coisa que eu falo assim, tudo que eu faço na minha vida, eu penso assim, se eu for tomar uma decisão, se eu for lidar com os meus irmãos, com os meus filhos, na minha área profissional, tudo que eu vou fazer, eu penso assim, como meu pai e minha mãe gostaria que eu fizesse. Entendeu? Porque eu valorizo muito. Eu quero que, aonde que eles estiverem, que eles tenham orgulho de mim. Entendeu? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que ele gostaria que eu tomasse esse rumo, que eu fizesse isso. E aí, eu sigo a minha intuição, acreditando no que eles gostariam e que eles esperavam de mim. Espero. Né? É muito interessante que você falou dos seus pais, você se emociona, né? Sim. Porque, assim, eu sou apaixonado pelo meu pai e minha mãe. Se eu estou aqui onde eu estou, é graças a eles, entendeu? Meu pai, como eu falei, comecei há 25 anos atrás, entendeu? Mas ele nunca, assim, teve uma restrição. Tipo, de falar, não, você não vai fazer isso. Não. Ele nunca teve. Ele sempre me respeitou e me deu liberdade. Entendeu? Então, para um homem que, na época, ele devia estar com 70 anos, entendeu? Para aquele mundo, para a época, ele teve uma mentalidade muito aberta. É porque nós estamos falando de 25 anos, antes do ano 2000. Ano 2000. Exatamente. Entendeu? Então, para a época e para a situação e para o mundo do agro, ele teve uma mentalidade muito aberta de me receber, de me dar liberdade, de me respeitar. Então, não tem como não admirar. Não, é fato, porque a gente falar hoje mulher no agro hoje é mais natural. Tá natural, né? 25 anos atrás era... Eu não lembro... É que faz bastante... Assim, era novinho ainda. Né? Você já era mais errado, né, Val? Como disse, com a gente. Vamos falar, como disse, você não tinha nem saído do coeiro ainda. Tá nos coeiros ainda,
Olha que nós é da época dos Peraí, coelhos. essa aí eu fiquei por fora. Eu não sei. Bem feito. Ele não sabe o que é Eu não coelho, sei. nós não vamos contar. Essa eu fiquei sem saber. É, os coelhos. Coelho é que você trocava, você trocava as fraldas do neném, que não era descartável, era de um alfinete, aí você punha a calça plástica quando não podia, era só as fraldas, põe um macacãozinho e enrolava num cobertorzinho que chama coelho. Só que naquela época era uma desgreta, a gente sofria demais, porque pegava o menino, botava as mãozinhas juntas para baixo e enrolava, o coitado ficava... Parecendo charuto. Era uma múmia, calatadinha, aquela muminha petitinha. E se você precisasse coçar o nariz, não tinha jeito. E era daquele jeito. Aí depois que veio, já saía da maternidade, macacãozinho, com os bracinhos. Aquilo era um sofrimento, velho. Eu queria saber. Não passei por isso. Antigamente era fogo. Tá vendo? Você é novo ainda. O meu, quando nasceu, era fralda descartável. Já fralda descartável. Não, os meus já foi assim, um momento melhor. Eu já não usava alfinete, usava fita crepe para colar as fraldas de pano. Eu usei alfinete demais. Lavei muita bosta. Que Deus me perdoe. Tá vendo? Gente, reclamar hoje. Não pode reclamar, não. Não pode reclamar. Esse é um ponto também que a gente... eu ia falar. Porque muitas vezes a gente levanta de manhã e a gente tem esse defeito, que eu tenho também várias vezes. Quem não tem? De reclamar de alguma coisa, né? Nós não temos direito a reclamar. De jeito nada. nenhum. Não. É lógico que eu também tenho esse problema, tá? Não vou falar que não tenho, não. Porque eu sou humana. Você tem hoje a sua propriedade, seus funcionários estão ali fazendo... E todo mundo tem os perrengues, né? Isso não tem... Não tem como não ter. Entendeu? Eu falei, lógico que eu também tenho. Muitas vezes você acorda e fala assim, você não tem vontade de sair da cama. Entendeu? Mas você tem que se esforçar. E além de se esforçar, é como eu falo, ele vai lá, Deus vai lá e me chacoalha e fala, toma vergonha na cara, Márcia. Sai dessa cama e vai trabalhar. Eu não te criei para isso. Você é minha filha. É isso aí. Eu me sacrifiquei por vocês, né? E agora você vem se comportar dessa maneira? E então, muitas vezes a gente tem isso, né? Um defeito, eu diria até um pecado nosso, né? De às vezes reclamar das coisas. Né? A gente não é perfeito, né? O que era pregar ele na cruz? Imagina nós. Exatamente. E nós é que pregamos, né? O que pior foi os padres que fizeram isso, né? Então, é pior. E assim, é uma coisa que a gente tem... porque você muita gente às vezes fala, mas eu tenho que ir trabalhar, né? Gente, você levantar de manhã e ter um lugar para trabalhar... Graças a Deus. É muito bom. muito bom. Porque exatamente. o dia que você levantar e falar, não tem para onde ir... Aí é complicado. Exatamente. Aí é triste, hein? Você falar. Então, nós temos que ser grato que a gente tem onde trabalhar, nós temos um emprego, entendeu? Temos saúde, entendeu? Então, vamos agradecer e fazer... Por merecer, né? Por agradecer, merecer, né? A gente saber agradecer, né? Ao invés de acordar e já acordar pedindo, acorda agradecendo, né? Exatamente. Porque vai ser bem melhor. Eu tenho uma coisa assim que é muito difícil eu reclamar, pedir, é lógico que a gente pede. Claro. Né? Mas, assim, nos momentos mais difíceis, eu nunca questionei Deus o porquê eu estava passando por aquilo. Às vezes que já tive, gente, momentos que eu senti ficar 3 dias sem querer sair do quarto. É complicado. Entendeu? Porém, eu nunca questionei ele o porquê disso. Porque eu sabia que naquele momento ele estava comigo no colo. Entendeu? Se eu estava lá é porque eu estava no braço dele, ele estava cuidando de mim. Por mais dificultosos que estava sendo. E assim, e os problemas surgem e ele sempre no momento final, a hora que eu acho assim, não tenho mais para onde eu correr, é incrível. De repente, abre a porta e aparece a solução. Impressionante. Isso é verdade. Isso é fato. Isso eu vou te falar uma coisa. Eu aqui, não é à toa que nós convidamos a Márcia para estar aqui com a gente, mas parabenizar a Márcia, mas ao mesmo tempo parabenizando todas as mulheres que passaram por momentos que você, além do fato de ser mulher,
A mulher se separa do marido, o mundo muda. Você tem uma outra perspectiva. Muitas se entregam, muitas desistem, muitas se vitimizam, mas vocês não. As que resolvem enfrentar, eu tenho que tomar conta da minha família, eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou fazer alguma coisa. É isso que eu admiro na mulher, porque é o que eu falo e repito. Quando o homem fica sozinho com os filhos, ele tem uma dificuldade enorme para poder tocar a vida profissional e pessoal. Quando a mulher fica, ela vira uma leoa, cuida dos filhos, cuida da parte profissional e leva tudo a termo. Eu só tenho a agradecer isso nas mulheres e parabenizar, através de você, a todas as mulheres do Brasil. Eu cheguei aqui, eu passei minhas dificuldades, eu me divorciei, tinha os meus filhos, mas para eu começar também, tinha uma mulher maravilhosa por trás. Que, como meu pai dizia, não adianta um homem trazer de caminhão se a mulher joga de xicrinha para fora. Então, se meu pai chegou onde chegou, é porque ele tinha uma mulher forte, firme, guerreira, trabalhadora ao lado dele. E criou 3 filhos. Maravilhosos, modéstia à parte. Tirando os homens, o resto é tudo maravilhoso. Tirando os homens, o resto, olha. Muito bom. Hoje aqui, a Márcia, um bate-papo muito gostoso. Terminamos aqui hoje o nosso MFcast, o podcast do MF Rural. Muito obrigado. É isso.